Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador André Ramon que realize a leitura do versículo da Bíblia. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Jupanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 13/10/2025. Convite da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação para a reunião sobre o Marco Legal e Demanda de Santa Catarina, que acontecerá no dia 16 de outubro, às 9 horas, na Ampla Norte, em Mafra. Comunicado da GGNet, em resposta ao requerimento número 442 de 2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Notificação do Transfere Gov sobre inclusão, alterações ou atualizações nos planos de trabalhos dos recursos de emendas parlamentares da deputada federal Júlia Zanata. Ofício número 287, 288 e 290 de 2025, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei. Projeto de lei ordinário número 105 de 2025, que autoriza a desafetação e alienação por permuta de bens públicos do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 106 de 2025, que dispõe sobre a criação do programa Embeleza Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 107 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à sociedade beneficente operária e da outras providências. Ofício número 22.328 de 2025, do Instituto do Meio Ambiente, convidando para o encontro estadual do programa Penso Logo Destino, que acontecerá nos dias 25 e 26 de novembro na cidade de Xanxerê. Ordem do dia, primeira votação. Projeto de lei complementar número 08 de 25, que altera dispositivos da lei complementar número 42 de 18 de março de 2013. Projeto de lei complementar número 09 de 25, que altera a lei complementar número 92 de 11 de janeiro de 2025 e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 10 de 25, que cria emprego público no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 103 de 25, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 104 de 2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 99 de 2025, que institui no âmbito do município de Canoinhas o concurso de desenho Canoinhas em cores e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 100 de 2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 101 de 2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Indicações. Indicação número 349, de 2025, de autoria da vereadora Cátia Liscos, que solicita à senhora Juliana Maceô, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, o patrulhamento e empedramento da rua Bento de Lima, situado no bairro Campo da Água Verde. Indicação número 350, de 2025, de autoria da vereadora Cátia Liscos, que solicita à senhora Juliana Maceô, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, a construção de uma lombada na rua Alfredo Maier, nas proximidades do Santa Cruz Soccer Bar. Indicação número 351 de 2025, de autoria da vereadora Cátia Liscos, que solicita à senhora Juliana Maceô, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a construção de uma boca de lobo na rua João Maria dos Santos, na esquina com as ruas Alfredo Paul e Carlos Wagner. Indicação número 352 de 2025, de autoria do edil André Freining, que solicita à senhora Juliana Maceô, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, realizar a colocação de material em toda a rua Stanislau Chivinski, especialmente na esquina antes do posto de saúde. Indicação número 353 de 25, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à senhora Juliana Maceô, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Tracan, a construção de uma lombada na rua Emílio Schultz, nas proximidades da residência número 1857, e especificamente no trecho compreendido entre as esquinas com as ruas Bernardo Ozen e Rodolfo Schein. Seria isso, presidente.
Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Sim. gostaria de solicitar que o projeto de lei ordinário número 104 entrasse com ritmo de urgência que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Senhor presidente, Sim. aproveitando, gostaria de solicitar que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 105 de 2025 que autoriza a desapertação e a alienação por permuta de bens públicos do município de Canoinhas e da outras providências. Solicito ainda que seja colocada em deliberação no plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do referido projeto de lei. Quero que continue, senhor presidente. Coloco, então, em deliberação do plenário a inclusão do regime de urgência do projeto 104 e 105. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam a tramitação no regime de urgência dos referidos projetos que se manifestem ou os contrários que permaneçam. Está aprovado. Coloco também em deliberação do plenário a inclusão para a ordem do dia de primeira votação do projeto de lei esse 105 de 2025. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do projeto de lei. Antes de iniciar a votação, eu gostaria de confirmar e exemplificar hoje um trabalho democrático do vereador Gilberto dos Reis, que é do Mato Grosso, que hoje está conhecendo a nossa Casa de Leis. Veio, além de ver alguns processos, né, até a gente estava conversando anteriormente sobre a questão regimental, veio ver algumas situações do município, teve internado no UPA, né? Então já conseguiu algumas coisas, conseguiu na prática conferir como é que funciona o nosso município, então isso é muito importante. Eu digo que toda ideia boa, Gilberto, ela não tem um dono. A ideia boa é do mundo, ainda mais em um processo democrático de gestão, que é o que o nosso Brasil vive. Tem alguns juízes do STF que não sabem que o Brasil vive numa democracia, mas a gente faz questão de trabalhar dessa maneira. Então, seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis. Vereador de Tabaporã, Mato Grosso. Então, está longe de casa. Então, coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 008 de 2025, que altera os dispositivos da Lei Complementar 42, de 18 de março de 2013. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar 08 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar 09 de 2025, que altera a lei complementar número 92 de 11 de janeiro de 2025 e dá outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha pelas redes sociais, público aqui presente, ao vereador que nos visita hoje. Muito boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de me abster de votar nesse projeto, por se tratar justamente de um projeto que está alterando uma lei, né? E essa lei, inclusive, votei contra na época. Então, por esse motivo, senhor presidente, eu vou me abster de votar. Continua em discussão? Está, então, registrado em ata a abstenção da votação para esse projeto de lei complementar 009 de 2025, da vereadora Tati Carvalho. Os demais que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado com abstenção o projeto de lei número 009, lei complementar esta.
Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar 10 de 2025, que cria o emprego público no quadro do pessoal do Poder Executivo e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto de lei. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 99 de 2025, que institui no âmbito de Canoinhas o concurso de desenho Canoinhas em Cores e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 100 de 2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto de lei. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 101 de 2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 113 de 2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o referido projeto de lei. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 104 de 2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão. Pessoal, então, hoje a gente teve 4 projetos de lei autorizativos de uso de bem público. Hoje o município de Canoinhas não permite a utilização de bens públicos sem o crivo da Câmara de Vereadores. Então, para quem deseja utilizar um espaço público para um evento, esse é o procedimento correto. Vocês procurarem ou a Secretaria de Esportes ou a de Desenvolvimento, lá é feito um ofício e essa autorização para a utilização do bem público tem que passar aqui por essa Casa de Leis. Eu sei que ano passado a gente teve alguns problemas com relação a isso, porque as pessoas não compreendem que hoje qualquer tipo de exploração de um bem público, por não existir uma lei que regulamente que o Executivo possa fazer essa cessão de uso, todas elas têm que ser, por mais que seja para um dia, que ela seja sazonal, ela ainda precisa ser autorizada pela Câmara de Vereadores. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 104 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 105 de 2025, que autoriza a desafetação e a alienação por permuta de bens públicos no município de Canoinhas e dá outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Só queria que explicasse para que quem está nos acompanhando pudesse entender qual é essa permuta. Seria a permuta do então terreno que foi destinado na época da compra, que o destino era para ser da Aurora, por um outro terreno que é quase na mesma localidade, mas na mesma gleba de área. Porém, essa permuta é de terrenos da mesma metragem, só que em localizações diferentes, já que o que foi explanado aqui pela Master é a área que a empresa precisa para que esteja um corredor seguro biológico. Então, hoje o terreno que nós temos, que o município tem, no caso, ele não consegue atender às exigências biológicas, já que é uma unidade matricial. Então, a partir do momento que as matrizes vierem do Canadá para o Brasil, vai ser feito o isolamento, então mais nada vai entrar de material biológico, só vai sair. Então, vai ser trocado a área por área. Então, dentro desse projeto de lei e até no registro de imóveis, existem todas as áreas que vão ser
permutadas e lá a área e extensão, tanto com APP e área agriculturável. Tem tudo isso dentro do projeto de lei. Mais alguém que queira discutir? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 105 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 451/2025, da autoria da vereadora Kátia Liscovski, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, considerando o conteúdo do ofício da Secretaria Municipal de Saúde número 183/2025, em resposta ao requerimento número 433/2025, requer informações detalhadas sobre os exames mencionados no referido documento especificamente. Primeiro, o custo unitário de cada exame citado no ofício. Segundo, a quantidade de exames liberados mensalmente em cada categoria. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 452/2025, da autoria da vereadora Kátia Liscovski, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Roberta Silva Caetano, diretor do Detracan, considerando a indicação número 84/2025, apresentada em março de 2025, relacionada à Avenida Rubens Ribeiro. Requer-se saber se foi realizado algum estudo técnico visando a melhoria da segurança no trânsito nessa importante via de acesso à cidade. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais, nossos nobres visitantes desta tarde. Gostaria de tratar sobre esse requerimento que já em março nós discutimos aqui nessa casa, inclusive na época foi palco de um acidente com grandes impactos. Houve a colocação de lombadas e depois retiradas, mas eu acho que essa via ela está necessitando de uma atenção especial e com muita pressa, né? Uma coisa que a gente precisa resolver logo, que é melhorar a qualidade de trânsito na entrada da nossa cidade. Então, temos um fluxo, principalmente nos horários de entrada e saída de comércio e escolas, e eu acho que nós não precisamos esperar uma nova tragédia acontecer para que alguma atenção seja tomada naquela via. A minha sugestão era muito além do que a colocação de lombadas, mas sim a contratação de uma equipe técnica para que fosse feito um estudo de melhoria, né? Não, é muito fácil para nós falarmos de lombada, de semáforo, e aí nós encontramos vários comentários sobre todas as formas de que as pessoas entendem ser melhor, mas eu acredito que teria que ser contratado uma equipe técnica que pudesse fazer uma verificação, uma constatação e orientação de quais seriam as melhores opções de condução em relação ao tráfego de veículos e pedestres também naquela avenida. Muito obrigada. Continua em discussão. Boa noite, senhores vereadores, público que nos assiste, convidados. Então, eu creio, vereadora, até o vereador André é presidente da Comissão de Desenvolvimento e a gente está para apreciação do plano de mobilidade, né, vereador André? Eu creio que seja interessante a gente convocar uma audiência pública nesses casos. Porque, assim, esse final de semana teve um acidente num local, inclusive, que foi aqui na Câmara de Vereadores solicitado uma lombada, foi colocada a lombada e, mesmo assim, teve um acidente de uma proporção bem grande, que foi ali perto do estádio. Então, foi, de certa forma, executado uma ação para redução da velocidade e, mesmo assim, ela não foi eficiente. Então, a gente vê aí que falta, de certa forma, também um pouco de cultura, ou muito, de cultura do motorista, né? Porque a lombada ela já está lá justamente por um propósito de você reduzir a velocidade. Então,
Eu tive no local, né, porque inclusive eu fiz uma revisão, teve mais de 12 indicações em todas as veneranças para que fosse adicionada a lombada ali próximo ao estádio municipal, né? Foi colocada a lombada e mesmo assim teve um acidente tão grande que o carro chegou a derrubar o muro de uma das residências ali. Então, os moradores dali, por várias vezes pediram, solicitaram. Tem morador que já está trocando pela terceira vez o muro por causa do acidente. E mesmo com a lombada ainda não conseguiu se reduzir a velocidade. Então, para a gente exemplificar o nível que está, né, o trânsito de Canoinhas, né? Então, é complexo para nós aqui realmente dizer que a lombada é a solução. Então, provavelmente nós convocando essa audiência pública que tenha mais substância, né, essas decisões, até é mais fácil nós justificar isso para a população, porque eu tive lá sábado e, de certa forma, a lombada não adiantou de nada, mas talvez adiantou sim, porque se não tivesse a lombada, o acidente poderia gerar uma vítima fatal. Olhando ali no momento, realmente, se não tivesse a lombada, seria um acidente que causaria uma fatalidade. Reduziu a questão humana, então não tivemos danos entre a vida humana, mas danos materiais ainda tivemos. Então, para a gente ver o nível que está a discussão do trânsito canoinhense, porque hoje a gente passa praticamente todas as sessões buscando alternativas para tentar segurar as pessoas dentro do limite de velocidade. Então, a gente não está pensando numa Canoinhas que tem uma mobilidade de um corredor de escoamento de produção, a gente não está pensando em nenhuma ação que coloque Canoinhas para frente, muito pelo contrário, nós estamos decidindo ações para segurar o povo canoinhense dentro dos limites de velocidade. Isso é bem triste, né? Porque nós vamos ter agora a votação do plano de mobilidade e várias questões que a gente poderia colocar aqui para ajudar no escoamento de pessoas, escoamento de produção. A gente tem que deixar em segundo plano, porque a gente ainda está tentando resolver questões que são culturais. Então, realmente, vereador, é bem triste a gente falar desse assunto aqui. Existem duas, se me permite ainda mais uma colocação, presidente, existem duas situações, né? Aquilo que é a questão da mobilidade em si, que aí eu entendo neste ponto importante, sim, a lombada, não acompanhei a dinâmica do acidente que o senhor citou, mas realmente vejo que a população que usa aquele trânsito ali conscientemente, né, tem uma segurança maior a partir dessa redução de velocidade ali. Mas o que eu trato na Rubens Ribeiro é porque, além da questão humana, que eu acho que a gente precisa trabalhar de forma educativa, e nas crianças também, mas nos adultos também, né? E aí os órgãos fiscalizadores devem sempre estar nos apoiando nesse sentido, né? Mas que eu penso assim que a gente precisa ter estudos, né? Estudos técnicos de que forma resolver as coisas, porque hoje para nós o que a gente fala? Lombada, né? Toda vez que a gente fala alta velocidade é lombada, então, e pode não ser essa a melhor forma de conduzir ou de alinhar os trâmites do deslocamento dos carros, né? E na Avenida Rubens Ribeiro a gente vive uma situação bem significativa ali, porque se você sair da Fauri de Lima ou ali sentido BR num horário de pico, você não consegue, né? Não é que não consegue, fica muito difícil. Um pedestre ali acaba ficando em risco também. Então, são situações que não vai ser uma lombada, né, que vai resolver, mas sim um estudo técnico, redução de velocidade, de que forma que vai ser feita, né? E isso, claro, que são duas coisas paralelas: estudos técnicos para resolver a mobilidade, mas também a conscientização da comunidade, e o que é humano, aí não adianta querer culpar, né, ninguém, que cada um vai ter que responder pelos seus atos. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Conceda a palavra primeiro para o nobre vereador Ivan. Essa situação, só complementando o que a Kátia falou e também dando aso à manifestação do Galotti, efetivamente as lombadas não têm o seu efeito desejado, até por causa do efeito prático aí do tempo de resposta. Mas uma coisa que Canoinhas tinha antigamente e que poderia se readotar e utilizar seriam as melhores demarcações nas esquinas preferenciais. Porque antigamente se utilizava aquelas tipo, antes do taxão ainda tinha um redondadinho ainda. E aquele lá que nas esquinas aí demonstrava claramente onde não era preferencial. Então, até porque eu vejo pessoas de fora aqui em Canoinhas que seguidamente
acontecem acidentes aí por ou placas cobertas por algum veículo maior ou árvores, coisa assim, que acaba impedindo a visão. E um exemplo claro, além desse agora mencionado, porque eu vi ali também no outro dia do acidente, que a lombada não teve o efeito ali a ponto de evitar o acidente, mas outro exemplo bem claro, além da esquina aqui da nossa Câmara, que aqui a Coronel Albuquerque, a Felipe Schmidt, acidente é toda semana, também a esquina do Bar das Placas. E também ali direto acidente. Então, se nós tivéssemos uma sinalização mais clara da não preferencial, para que o pessoal pudesse visualizar e aí evitar cortar uma preferencial, acho que é muito mais efetivo do que nós travarmos a cidade inteira com lombada e atrapalhar a polícia e o bombeiro, como cada vez mais tem sido feito. Seria isso, presidente. Senhor presidente. Vereador? Senhor presidente, a nossa cidade, ela já não é uma cidade tão pequena, apesar de ser uma cidade de interior ainda, mas ela é uma cidade que está crescendo a cada dia mais. As lombadas não serão mais as soluções aqui para reduzir velocidades. Porque o bom condutor sempre vai respeitar o limite de velocidade, vai respeitar a sinalização, né? Mas o que não for não vai respeitar. A lombada não vai respeitar nada, né? Então, ao momento de se fazer um estudo, pode ser um valor mais elevado, valor mais alto, mas é o sistema eletrônico. Quem anda por Jaraguá, quem vê uma lombada em Jaraguá, né? Não estou dizendo que é um erro, mas a partir de agora nós temos que pensar assim no município que cada vez mais está crescendo o número de veículos dentro da nossa cidade, né? Então a lombada não vai, a lombada se atrapalha. A lombada atrapalha o desenvolvimento da Polícia Militar, atrapalha o desenvolvimento do Corpo de Bombeiro, atrapalha, causa prejuízo também, né? Mais consumo de combustível, enfim. Então, o momento agora seria fazer uma sinalização mais visível, né? E um estudo aí para se colocar o sistema eletrônico, porque o cidadão só vai recuar quando doer no bolso dela, né? Diferente disso, não vai. E, infelizmente, né? É colocado as lombadas e a gente vê ainda que existem pessoas que não respeitam, né? Não estão nem aí com a situação. Então, o melhor mesmo é a parte do sistema eletrônico. Em Jaraguá, você anda, não tem lombada, não tem nada, mas lá você deu uma gingada lá, você já vai receber um cartãozinho em casa. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais. Boa noite ao vereador que se faz presente também aqui hoje. Boa noite, seu Galotti, também os funcionários da casa. Só complementando as palavras do vereador Gil Baiano, Jaraguá funciona muito bem, né, com lombadas eletrônicas. Eu acho que tá na hora de Canoinhas evoluir. Esta é a verdade. Todo mundo sabe que o trânsito de Canoinhas aí tá ficando cada vez mais elevado, cada vez com mais carro, mais veículo. Em Jaraguá também tem as câmeras, né? As câmeras que ajudam também a multar, e verdadeiramente só funciona quando as pessoas começam a sentir no bolso. Nos últimos meses, Canoinhas ficou conhecida como a cidade das lombadas. Até vi num TikTok aí de um cara bem conhecido que ali do Bar das Placas, aquela lombada que acabou o rapaz pegando salgadinho e tudo mais, agora tem até os salgadinhos, nos mini salgadinhos, lombada. Então, eu acho que na hora de nós começar a perder essas famas da lombada aí e começar a pensar no futuro e planejar. Muito bem colocado pela vereadora Kátia Oliskovski, que tem que haver um planejamento e está na hora disso começar a aparecer para os canoinhenses. E a nossa amada Canoinhas merece, todos nós merecemos, um trânsito de mais qualidade aí. Infelizmente, foram gastados aí, aquela vez foram feitos, acho que até o senhor presidente, usei a tribuna para falar sobre as lombadas, falei ali em estimado, se salvo me engano ali, 240 mil reais, mais 10 ou 12 ou 8 lombadas daquelas dali foram retirada. E esse dinheiro foi jogado fora, essa é a verdade. O valor de cada lombada, até o senhor presidente falou, era no valor total aí de 8 mil reais. Então, foram 10 lombadas, vezes
vezes 8 mil reais, veja aí quantos que dá aí, dá quase 70 mil reais do nosso amada Canoinhas aí que foi desperdiçado. Que daria uma lombada eletrônica hoje varia aí em torno de 80, 70 mil reais. Eu acho que está na hora das pessoas começarem a se reabilitar novamente e colocar essas lombadas eletrônicas aí. Então, seria isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Posso ceder a vez para a vereadora Roseli Cristani? Estamos no Outubro Rosa. Boa noite, colegas, demais públicos que nos assistem nas redes sociais e os funcionários da casa, o seu Galotti, em especial aqui o boa noite ao nobre vereador do Mato Grosso, né? Então, a Kátia falou bem, tem que ter um planejamento, né? Tem que ter algo assim que seja bem pensado. Gil Baiano também colocou ali a possibilidade das lombadas eletrônicas, né? E isso é um sonho, mas é uma coisa que nós temos que ir em busca, né? O presidente da casa, os demais vereadores. Nós deveria ter que nem Jaraguá do Sul, né? Para ter um trânsito de qualidade, como o Cezão falou, né? Sem isso, se as pessoas não sentir no bolso também, né? Isso também não vai acarretar nada, porque só lá o acidente. Mas daí continuar aquela lombada que não foi feito um planejamento, não foi feita uma coisa estudada, né, que é de má qualidade, isso prejudica. Eu gostaria de assinar junto com a Kátia esse requerimento, né, e seria isso, senhor presidente. Continua a discussão, vereador Jubanski. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos acompanha, tanto presencial como de casa. É bom essa discussão por causa que a gente escuta todas as opiniões e às vezes as pessoas falam que estão perdendo tempo na Câmara Vereadora para discutir ou falar sobre lombadas. Mas acho que todos nós aqui recebemos vários e vários pedidos. E como sempre, eu, exemplo, moro na rua X, a pessoa que mora na rua Y vai dizer por que dessa lombada. Mas eu moro ali e sei que realmente necessita, de repente, pelo excesso de velocidade, pelas crianças que estão ali a ir à escola, a estudar e tal. Então, essa é uma grande dificuldade para você passar a importância, de repente, de uma lombada que tem para aqueles cidadãos, para aqueles moradores daquela rua e outros que não moram ali, que de repente passaram um tempo lá 15 dias antes e depois passaram, já existe a lombada. Então, por isso que é importante essa discussão. As lombadas eletrônicas, não sei, salvo engano, tenha trocado agora, uma época que foi estudado em uma outra cidade que eu estava lendo e ela não existia no mercado naquela época para venda. Ela tinha que ser uma empresa licitada, uma coisa assim, para ter um número mínimo de lombadas que valesse a pena a empresa vir e instalar. Mas com certeza a gente está caminhando para isso, né, aqui em Canoinhas, para que a gente tenha essa evolução. E quando a gente vê bastante lombada, só para terminar, é que realmente todos nós, a vereadora Kátia não vem aqui, né, e pede uma lombada, a vereadora Tati não vem aqui e pede uma lombada, o vereador Jubanski, porque acordou de manhã e vou pedir uma lombada. É porque a gente tem os pedidos da população e são inúmeros, nós temos inúmeros pedidos de lombada, então não é uma invenção dessa casa, é de anos já que vem os pedidos para essa casa para existir as lombadas. Com certeza a conscientização do condutor seria a coisa perfeita, mas infelizmente ainda a gente tá longe de chegar, né, nesse dia, então a gente tem que ir estudando mesmo e vendo aquilo que é melhor para diminuir, né, os acidentes que nós temos em Canoinhas, mas também para facilitar a condução aí, o trânsito da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, por questão de ordem citada pela vereadora Rosinha. Recebi uma mensagem aqui agora, quando eu falei dos valores das lombadas que foram retiradas em Canoinhas. Gostaria de pedir para a assessoria da casa fazer um requerimento perguntando quantas lombadas foi feito, né, nos últimos meses e se foi ressarcido essas lombadas pela empresa que prestou serviço para Canoinhas, se elas devolveram esse dinheiro para Canoinhas ou se Canoinhas pagou para ela esse dinheiro das lombadas que foram retiradas, principalmente das lombadas que foram feitas fora de padrão e também foram tiradas. Então, queria pedir à assessoria fazer esse requerimento para amanhã, para colocar para a população, para ter um valor exato de quanto foi gasto e se a empresa que ganhou essa licitação devolveu o dinheiro para Canoinhas. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Então, já peço para a secretaria da casa para redigir esse requerimento que será colocado em leitura amanhã. Como um acordo nosso, a gente tinha comentado, né, que não iríamos fazer requerimentos de forma verbal para dar
o direito da ampla divulgação da nossa ordem do dia. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 453, 2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar quantas pacientes aguardam para a realização de exame de ultrassonografia transvaginal. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 454, 2025, da autoria do Edil Cezão do Táxi, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, gerente da Agência Regional da Celesc de Mafra, solicitando a substituição do poste de madeira por onde passa a rede elétrica, localizado dentro da propriedade do senhor Beto Paz, na localidade do Rio do Pinho. Informa-se que para a realização da referida substituição será necessária parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura em razão das condições de acesso ao local do poste, solicitando-se que, quando o serviço for agendado, a Celesc entre em contato com a referida Secretaria para o devido alinhamento e apoio operacional. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Senhor presidente, então estive na localidade do nosso amigo Beto Pazda, lá no Rio do Pinho, e o que acontece? Tem um poste, esse poste é muito antigo, ele é um poste de madeira, esse poste ele fica no meio entre dois rios, e esse poste acabou apodrecendo, então ele está um poste meio quase pendurado já. E o que acontece? Se esse poste cair e acabar cortando a luz da localidade, tira um pouco da localidade do Rio do Pinho e também um pouco ali de Paula Pereira, ali sentido a Paula Pereira, cai toda a energia. Então, é uma coisa com muita importância que venha a ser resolvido logo, porque todo mundo sabe que logo vai começar a safra de fumo aí. Então, Deus me livre, várias famílias, vários produtores estarem secando fumo e ter que trocar um poste aí vai demorar 2-3 dias para ser resolvido esse problema, juntamente com a Secretaria de Obras. Então, não vamos esperar acontecer o pior para ir lá resolver esse problema. A preocupação, então, não é só do Beto Pazda, é de vários moradores, de vários ali do Rio do Pinho, de Paula Pereira, com este poste que está dentro da localidade dele e precisa ser feito um trabalho em conjunto com a Secretaria de Obras. Foi falado para ele há 60 dias atrás que iria ser resolvido, mas ainda não foi. Mandaram ele fazer um cochete, uns conhecem por porteira na entrada da cerca dele, mas assim que ele fez, ele avisou a Secretaria de Obras e infelizmente ainda não apareceram no local para colocar as pedras para conseguir entrar o caminhão da Celesc para estar substituindo esse poste. Então fica aqui meu pedido encarecidamente, com muita urgência, que venha a ser resolvido por causa dos produtores de fumo aí, para trazer mais segurança aí para eles e que essa safra venha a ser muito abençoada. Serei isso, senhor presidente, e obrigado. Continua em discussão? Senhor presidente. Vereador Cezão, só me tira uma dúvida. Esse caminhão de pedra seria dentro da propriedade do Beto Pazda? Sim, vereador André. É porque para entrar dentro do terreno dele, o poste foi colocado bem no meio entre os dois rios, né? Então, teria que colocar em torno dos dois caminhões de pedra para conseguir chegar o caminhão da Celesc. Porque é muito estreito. Se não tiver pedra ficar na terra ali, quando o caminhão for lá, é perigoso desmoronar e o caminhão cair no tanque. Então, a rede é da Celesc, né, que passa por vários... corta, no caso, o sentido Paula Pereira, mas o poste está dentro da localidade dele, mas é um poste de linha da Celesc. Aí nós temos até um problema que a gente tem que achar um meio, um caminho. Talvez seria interessante incluir no requerimento para a Secretaria da Agricultura, para ver se a gente consegue pelo porteiro adentro. Porque existem algumas restrições legais, o Homer, que já esteve mais à frente ali da Secretaria de Obras, talvez possa expor, de fazer qualquer material dentro de um terreno privado. Mas apesar que tem a boa argumentação que é algo de utilidade pública. Mas era bom até fazer bem amarrado para que seja justificado que está sendo feito um recurso público colocado em determinado local por conta de ser de utilidade pública. O Gil também talvez puder responder essa questão aí para a gente achar o melhor caminho para solucionar essa questão quanto antes, que eu acho que é uma necessidade das duas comunidades, né, citadas, até as outras ao redor. Era o que continha, senhor presidente. Senhor presidente, só para complementar, o vereador André, muito obrigado. Daria para colocar mesmo a Secretaria da Agricultura junto para ser resolvido esse problema, que infelizmente não é um problema dele, é um problema da localidade, né? É um problema de todos os moradores que ali habitam. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Discussão. Senhor presidente.
ouvindo atentamente aqui ao requerimento do vereador Cezão e o que o vereador André tem falado, é que hoje, se a Secretaria da Infraestrutura entrar para dentro da propriedade, né, sem o recolhimento de taxa, qual é a Secretaria da Agricultura que faz essa parte, ela pode ser penalizada. Isso em qualquer comunidade, em qualquer propriedade. Então, a Secretaria da Infraestrutura é autorizada a fazer as vias municipais públicas. As vias pública particular pela Secretaria do Porteiro Dentro. Agora, a rede de energia é da propriedade da Celesc. Caso a Celesc, então, emita um ofício, né, para o município, solicitando, justificando ali e solicitando este material, né, para que eles possam fazer a substituição deste poste ou, de repente, tirar desse local e colocar em outro. Eles têm como também, né, para que ninguém venha amanhã ou depois sofrer nenhuma sanção aí por causa de um material, né? Então, é importante que a Celesc fizesse seu ofício, ou até mesmo a Secretaria da Infraestrutura ou alguém do município pudesse ir lá fazer uma análise sobre essa situação, para que amanhã ou depois esse poste não venha cair e causar prejuízo aí para quantos produtores de fumo, que sabemos que logo também começa a secagem dos tabacos. Esses dias estavam de greve, deu aquele vendaval, e muitos ficaram aí 3, 4 dias aí sem energia nas casas. Ainda bem que não era um período de secagem de fumo, né? Mas o pessoal aí sofreram com a falta de energia elétrica, e bem no período em que a Celesc estava de greve. Apesar que hoje a maioria são terceirizados, né? Mas o comando está com eles. Continua a discussão. Vereador Gil, muito bem dito por você. Eu creio que a provocação realmente tem que vir da concessionária para determinar a utilidade pública do serviço da Secretaria de Infraestrutura. Então, na realidade, nem a própria Secretaria de Infraestrutura pode, por conta, fazer esse serviço, e até o próprio morador também, né? Porque, de certa forma, ele vai ter um interesse pessoal, né? Apesar de estar o poste sendo um objeto de uso público, ainda vai haver, de certa forma, um interesse pessoal. Então, isso daí a gente tem a mesma compreensão, o mesmo entendimento que o vereador André, que o vereador Gil, que tem que haver a provocação por meio da concessionária, que é a Celesc. E, inclusive, eu tive uma reunião com a Celesc um pouquinho antes deles entrarem em greve. Se vocês notaram, já tem alguns postes que estão sendo substituídos naquele caminho, porque a gente recebeu com a vereadora Rosi Cristani um abaixo-assinado e um ofício dos moradores ali do Rio do Pinho com relação à qualidade da transmissão da energia. Então, existia muita oscilação. E eles estão fazendo substituição de vários postes, porque esses postes velhos, vereador Gil, além deles causarem um risco de queda muito maior, eles também alteram na qualidade da transmissão da energia. Então, a gente recebeu praticamente uma aula ali da Celesc, e o poste antigo, além de ele não causar segurança para a população, ele pode realmente causar problemas na qualidade da distribuição da energia. Então, eles já estão substituindo vários postes, né? Sei que foi substituído muitos durante o evento lá em Antagorda, Rio do Pinho, aquela região que muitos postes foram derrubados, mas eles estão substituindo e estão fazendo a aferição de vários desses postes. Eu creio que então, logo a gente vai receber essa resposta, porque eu acho que essas substituições já estão no cronograma. Porém, volto a concordar com o vereador André e com o vereador Gil, que tem que haver a provocação da Celesc, porque esse apoio logístico vai ser feito. Pode ter certeza que ninguém vai se negar de fazer o apoio logístico, só que tem que haver a provocação da concessionária. Não, vereadora Rosi, quer na discussão? Só complementando ali, eu acho que vai ter que partir da Secretaria do Planejamento. Porque lá uma situação que eu tive lá em Filipe, eles falaram que teria que fazer um requerimento, ir direto no planejamento, que o planejamento que vê essas situações. Só que tem a questão ali que o Gil falou, que é o porteiro dentro, né? Lá para poder mexer num poste lá, dentro da vila, que é uma curva, a gente teve que falar no planejamento. Então, eu não sei como que é bem essa situação, se é
no Porteira Dentro, Gil, ou é no planejamento? Vereadora, o requerimento ali está correto, indo para a Celesc, porque é uma rede da Celesc, né? Não, ela não é do município, é uma rede da Celesc, e a Celesc, o requerimento pede uma substituição deste poste que ele está em condições precárias. A qualquer momento esse poste pode vir a cair e causar uma falta de energia na região, causando problemas e prejuízo para os produtores. O acesso para chegar nesse poste, segundo a informação do vereador, é que não tem condições, o chão, o solo não permite que o caminhão venha, né? Então, daí a Celesc teria que fazer um ofício para o município solicitando uma intervenção ali para que coloque-se um material para que eles possam chegar, fazer essa substituição deste poste, né? Então, seria essas condições. Ou, de repente, eles tentarem ver se... Eles sabem como, eles têm cortado trecho nesse mundão aí, atorado por cima de rio e tudo, aí eles sabem como acessar, né? Mas, caso necessário, com certeza, o município vai dar essas condições aí, mas tudo dentro das legalidades, para que ninguém venha amanhã ou depois sofrer nenhuma consequência devido a não ter nada documentado. Continua em discussão. Senhor presidente, só queria pedir para os meus amigos colegas vereadores, se quiserem assinar junto para dar mais força nesse requerimento aí para ser resolvido, e só ressaltando ali o que a vereadora Rosi Cristani e o vereador Gil Baiano, não é o poste que leva a luz só para a casa dele, leva para a comunidade inteira. Então ela corta por dentro da propriedade dele, mas leva luz então para a comunidade inteira ali, para a comunidade vizinha. Então, que venha a ser resolvido o quanto antes para não trazer problemas para as vizinhanças, não é só para ele, né? Porque a luz dele vem do outro poste, de fora da rua. Entendido, vereador. Eu compreendo. É um poste da rede. É um poste da rede da Celesc. Uhum. E ele está bem próximo ao lago ali também, né? Então, realmente, se tiver a necessidade, que a Celesc vai ter que fazer a substituição, né? E a questão é que o material do município ele tem que ser através de algum documento para que ninguém venha sofrer nenhuma sanção. Mas eu gostaria de assinar junto, sim, seu requerimento. Então, por se tratar de um assunto de relevância pública e de toda a comunidade, a gente faz a assinatura de todos os edis, como é de toda a agilidade o requerimento, então não é necessário votação. Requerimento número 455/2025, da autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se existem projetos de pavimentação para as ruas Nazir Cordeiro, Fauri de Lima e Teodoro Minhoque. Em caso positivo, requer-se que seja repassada uma estimativa aproximada dos valores necessários para a pavimentação do trecho faltante de cada uma dessas vias. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Essa solicitação, nós sabemos que nossa cidade tem um déficit muito grande em pavimentação na área urbana. Nem vamos citar, né, a área rural, que agora que nós tivemos alguns quilômetros pavimentados. E eu recebo, e acredito que todos os vereadores aqui recebem muita solicitação de pavimentação, apesar de não ser uma atribuição direta do vereador, nós temos que buscar uma solução comum. Buscar alguma forma de reduzir custos, buscar emendas parlamentares. E essa solicitação que eu recebi, os moradores têm até interesse em fazer alguma pavimentação comunitária, inclusive eu resido em uma dessas ruas, porém a gente quer identificar um caminho. Primeiro, tem que saber o quanto custa. São ruas do Campo da Água Verde, são ruas onde o solo é bastante instável, sabemos que aquela parte havia muito banhado, muito acúmulo de água, muitas vertentes. É necessário uma obra de qualidade para que tenha uma longevidade, um longo prazo ali ser utilizado. Então a ideia inicial é saber se existe algum projeto para a pavimentação total dessas ruas e como é, assim como de outras ruas. Acredito que seja um desejo de todos os canoinhenses morar numa rua pavimentada. E sabemos que boa parte da nossa população não é atendida por pavimentação, nem asfáltica, nem paver, inclusive algumas com paver
Lajota, a gente recebeu algumas reclamações nas últimas sessões que, mesmo com pavimentação, não atende à qualidade desejada. Então, nós temos que achar um caminho. Eu vejo que, principalmente em algumas reuniões, participei com o Instituto Federal, existe um movimento na cidade para a gente superar esse déficit. Algumas leis que nós aprovamos no ano passado, que os novos loteamentos já têm que ter uma pavimentação, porém existem mais de 100 quilômetros que não tem pavimentação, e se nós formos pensar o custo que nós temos hoje de aproximadamente 1 milhão por quilômetro, se nós todo ano investirmos 1 milhão em pavimentação, 1 quilômetro, vai demorar muito para nós suprirmos esse déficit. Então nós temos que ver alguns caminhos para que cheguemos lá numa pavimentação total nas ruas do município. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, Vereador. gostaria de pedir para o vereador André para mim assinar junto esse requerimento. Escutei atentamente o senhor falando sobre a vizinhança a pavimentar, né? Mas não fala só em pavimentação, né? Hoje quem nós estava discutindo esses últimos meses atrás também sobre a rede de esgoto, né? Canoinhas tem 6% aí da rede de esgoto, e então é mais um custo aí para as vizinhanças aí arcar com um custo, né? Então é extremamente alto, 1 milhão por quilômetro. Atentamente também ouvi falar o vereador André que para asfaltar Canoinhas inteira iria 400 e poucos milhões de reais. Então é muito dinheiro, né? Mas então seria isso. Gostaria de pedir para o vereador para mim pedir para assinar junto esse requerimento. Senhor presidente, pela ordem, realmente é esse valor, 400 milhões de reais que a gente recebeu da Secretaria do Planejamento, uma estimativa jogando um pouco para baixo ainda, porque só que já inclui a rede de esgoto e outras de drenagem fluvial, entre outras necessidades que precisam ali. Mas não inclui as calçadas, porque as calçadas já tem uma lei no nosso município que é de responsabilidade do morador. Então você vê que esses 400 milhões seriam somente para pavimentação e as redes na área pavimentada, não incluindo ainda as calçadas, que é uma outra demanda do morador. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Esclarecendo também para os moradores que alguns projetos de pavimentação, conforme for o órgão credor, é necessária a calçada no projeto. Então, tem muita gente com dúvida relacionada a por que um asfalto sai com calçada e outro não. Então, conforme o órgão credor, é a exigência do asfalto. A calçada hoje ela tem um custo de aproximadamente 20% a 30% a mais no valor asfaltado. Então, se a gente pegar 2 quadras asfaltadas com calçada, provavelmente a gente poderia fazer uma terceira que não fosse com calçada. Então, eu vejo que hoje o nosso principal problema está na pavimentação mesmo e não na calçada, né? Que eu acho que é algo que pode ser realmente visto e revisto para frente, né? Então a gente tem que buscar essas linhas, inclusive linhas de crédito que venham a dar liberdade para o município executar um projeto que seja usual, porque a gente sabe muito bem que hoje a elaboração da calçada durante uma pavimentação se torna um desafio em alguns relevos e em algumas localizações. Tem lugares onde a rua é estreita demais, tem lugares onde é quebrado e acaba incidindo isso no custo, né? Eu creio que nós, dentro da nossa atribuição de ir buscar recursos também, a gente tem que verificar a questão do projeto em si, né? Porque muitas vezes o projeto ele acaba se tornando inexequível, que a gente teve um lote de pavimentação anterior a esse que ocorreu, que realmente as calçadas não ficaram boas, né? Então, deveria ter sido pensado na hora de buscar o órgão credor nesse ponto, né? Porque geralmente a gente despencou ali cerca de 10, 15, 20, 30% a mais numa calçada que não é usável, né? A gente tem calçadas que não estão no padrão, que realmente não podem ser utilizadas e que poderiam estar aí pavimentando outras ruas com esse recurso, né? Então, para a gente ver o quanto que nós temos que pensar, né, inclusive na questão de buscar o credor, de buscar o recurso, né? Até nisso a gente tem que ter esse pensamento. Então, não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 456, 2025, de autoria do Dil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Hélio Daniel Costa, secretário executivo da Ampla Norte, solicitando a verificação da possibilidade de realização de jogos regionais, contemplando as modalidades dos JASCs em parceria com os municípios integrantes da Ampla Norte. A proposta visa promover uma competição paralela aos Jogos Abertos de Santa Catarina,
com o objetivo de elevar o nível competitivo regional e, ao mesmo tempo, reduzir custos e despesas logísticas, de forma semelhante ao que foram os Jogos da Primavera realizados em Canoinhas. Está em discussão? Meus colegas vereadores, essa solicitação eu recebo quase anualmente o pessoal mais nostálgico pedindo a volta dos Jogos da Primavera. Mandei já alguns requerimentos e fui conversar pessoalmente com o pessoal da Fundação Municipal de Esportes. Jubanski já esteve lá, sabe à frente, né, a realidade como é. O que eu recebi de retorno é que mudaram muitas políticas desde então. Tornou-se muito caro organizar um evento, tem custos com arbitragem, que não é como antes, né? Eu digo que eu mesmo já fui árbitro nos Jogos da Primavera sem ter formação nenhuma, porque antes era uma metodologia diferente. Hoje é necessária uma licitação. E aconteceu que as modalidades esportivas foram pulverizadas em eventos durante o ano, para não sobrecarregar a estrutura da Fundação Municipal do Esporte. Então nós temos campeonato de vôlei, temos campeonatos de futebol no interior, futsal. E acabou que os Jogos da Primavera se tornou inviável. Porém, uma alternativa que nós tivemos, uma visita que eu tive em Blumenau, que eu já citei nessa Câmara, lá existe os Jogos Estudantis da Primavera. Só que a estrutura do município de Blumenau, 300 mil habitantes, é mais ou menos o que maior ainda do que a população que nós temos nos municípios da Ampla Norte. Então é difícil a gente competir com uma estrutura que tem em Blumenau. Porém, uma ideia, uma sugestão a ser colocada aqui, seria uma união dos municípios da Ampla Norte, que cada um adotasse uma modalidade ou cada vez fosse colocado um município para fazermos competições regionais aqui, no mesmo molde que era os Jogos da Primavera ou talvez um mini JASC, com o objetivo de elevar o nível técnico dos nossos atletas, para que eles tenham uma competição forte de base em cidades próximas, para quando eles forem para o JASC, eles já estejam mais preparados. Existe sim as etapas regionais do JASC, mas como o Jubanski, que é atleta, também pode dizer, nas modalidades coletivas que tem regional, nós pegamos cidades bem tranquilas, né, Jubanski? Blumenau, Joinville, Florianópolis está na nossa regional. Então é muito complicado para um atleta nosso competir de frente com esses municípios que já têm uma estrutura, um orçamento diferente. Lembrando que os nossos atletas aqui, em sua grande maioria, atuam voluntariamente, enquanto outras cidades os atletas são remunerados e muito bem remunerados para fazer as suas funções como atleta. Então nós temos que criar uma estrutura de base para fomentar os esportes aqui, para quando chega nessas competições nós tenhamos uma paridade, uma igualdade maior entre os nossos atletas. Continua a discussão. Senhor presidente, com a palavra, vereador. Só para comentar, hoje está cada vez mais difícil, como você falou sobre os Jogos Primaveras. Eu assumi a Fundação de Esporte em 2017, a gente fez um levantamento, um estudo, e realmente é aquilo que te passaram. Ter um exemplo, uma modalidade que é muito praticada, não só em Canoinhas, mas no Brasil, é a mais praticada no Brasil, que é o futsal. Numa noite de 4 jogos, 3 WOs, então só um jogo, porque o Jogos da Primavera funcionava como uma mini Olimpíada. Então, se você escrevia o futsal, você tinha que escrever mais 2 modalidades, que seria, por exemplo, o basquetebol e o voleibol. Então, alguns que queriam jogar o futsal escreviam as outras modalidades, mas nem atletas tinham. Isso lá em 2000 e alguma coisa, digamos assim, 94, 93, quando eu joguei, era o auge de Canoinhas. Por quê? Por causa que não tinha 300 canais de televisão em casa, não tinha internet. Hoje o adolescente de 16 anos já tem a sua moto, já tem seu carro, já tem outras atividades. Então foi distribuído num planejamento diferente durante o ano para dar atenção a todas as modalidades. Por isso que eu jogo Primavera. E aquilo que o vereador passou é isso mesmo. Além da gente pegar essas equipes, exemplo, eu sempre falo do futsal porque é mais ou menos o esporte que eu acompanho. Você vai para os regionais, você pega Jaraguá do Sul, que joga a Liga Nacional, você pega Joinville, que joga a Liga Nacional, você pega Blumenau, que joga a Liga Nacional, sem falar nas outras modalidades. Isso também, né, vereador, lá eles têm as empresas, né? Muitas equipes que vão para os Jogos Abertos, elas são das empresas. E daí elas são cedidas à prefeitura, ao município, para representar aquele município. Infelizmente, isso a gente não tem, ou tem muito pouco aqui em Canoinhas. Então, essa ideia, acho que seria uma ideia realmente plausível, porque
Além dos Jogos Abertos ser disputado durante a semana, até difícil hoje para um trabalhador conseguir a sua liberação. A gente teve problema agora nos Jogos Abertos, na fase regional, que foi em Blumenau. Alguns acabaram não podendo ir devido ao seu trabalho. Se ela for regionalizada, for na nossa região, na Ampla Norte, com certeza vai facilitar muito, vereador. Inclusive, queria pedir para assinar junto aí, que é uma excelente ideia. Continua a discussão? Autorizado. Vereador, eu gostaria também de pedir para assinar junto. Hoje a gente, graças ao nosso governador Jorginho Mello, a gente tem uma via que garante uma mobilidade eficiente entre alguns municípios da Ampla Norte. Então, eu digo que há 2 anos atrás seria praticamente impossível nós sonharmos que essa integração municipal, já que a principal via de acesso entre alguns municípios, que era a 477, estava com grandes dificuldades. Hoje a gente possui essa capacidade. E é muito importante frisar, vereador André, que a gente trazendo mais municípios, a gente também vai poder aumentar o público. Muita gente comenta a respeito do investimento no esporte por parte da iniciativa privada. Só que todo mundo tem que compreender que você só coloca um patrocínio, um anúncio da tua empresa onde ele vai ser visto. Então, tem que ter a participação popular. O principal método da gente conseguir trazer investimento para o esporte é com a participação popular. A empresa vai colocar um patrocínio numa camiseta se alguém estiver vendo o patrocínio, né, gente? Então, quando tiver esses eventos que nem a gente teve este ano aí, para o público participar, para o público ver, para você que tem teu filho lá aí, acompanhar o teu filho, que também é uma etapa importante do desenvolvimento de um adolescente, uma criança, ser acompanhado pelos seus pais durante essas iniciativas, né? Isso daí é muito importante. E eu creio que nós conseguimos trazer essa etapa, que a gente já tinha conversado até ano passado, né, vereador André, de fazer essa interação entre os municípios. A gente vai ter uma ampliação de espaços. A gente sabe que hoje Canoinhas ainda tem o déficit de espaços para a prática do esporte, mas a gente pode dividir esse bolo aí, e eu tenho certeza que a região tem muito a ganhar. Não havendo mais quem queira discutir, e com as devidas alterações... Gostaria de assinar junto. Então, eu creio que, vereador, será que não seria importante ter toda a agilidade a assinatura? Eu concordo, se os demais vereadores concordarem, toda a agilidade, até para mostrar força. Quero agradecer, né, as palavras dos vereadores. Essa ideia eu já conversei anteriormente com o Thiago, que é o representante da FESPORT aqui na nossa região. Ele ficou muito favorável, tentei entrar em contato com o pessoal da Ampla Norte para alguém trocar uma ideia, porque realmente nossos municípios aqui da Ampla Norte, eles têm uma dificuldade para bater de frente com esses grandes municípios, e fazer algo local aqui é o primeiro passo para a gente fomentar, e como falou bem, buscar patrocínio, porque a gente vai criar visibilidade. A gente sabe que existem disputas regionais, Canoinhas e Mafra, quem lembra do tempo de futsal, né? As brigas ali, Portunhol eu sei que também tem algumas rixas ali. Isso acaba fomentando, dá aquelas brincadeiras, mas acaba fomentando os patrocínios também. O pessoal vai se sentir, eu vou apoiar o time de Canoinhas porque vai competir e vai ter visibilidade. Era o que continha. Então, solicito para que a Secretaria faça alteração, em nome de toda a agilidade, a assinatura do requerimento, e por se tratar do requerimento da agilidade, não há necessidade de votação. Requerimento número 457/2025, da autoria de toda a agilidade. Requerem que seja encaminhado ofício ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor deputado Júlio Garcia, e que por intermédio de Vossa Excelência seja comunicado aos demais deputados estaduais, apresentando moção de apoio ao projeto de lei número 0202/2025, de autoria da deputada estadual Paulinha, atualmente em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que garante à gestante o direito de optar pela cesariana eletiva a partir da 39ª semana de gestação, bem como o direito à analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal, manifestando-se esta Câmara de Vereadores favoravelmente à sua aprovação. Está em discussão, porém, eu creio, vereador, que o texto foi cortado no seu... Ainda tem... Porém, em suma, a redação do artigo da lei. O requerimento 456/2025, ele termina favoravelmente a sua aprovação. Está aqui na minha... Mas o conteúdo é esse, senhor presidente.
Assim, então, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário, o vereador Jubanski, que informe se existem vereadores inscritos para falar de matérias de interesse pessoal. Vereador Cezão do Táxi. Com a palavra. Senhor presidente, então hoje eu quero fazer um agradecimento a todos da localidade do Lajeado. Ontem teve a festa da Nossa Senhora Aparecida, tive presente e quero dar os parabéns para todos os voluntários da comunidade. Eu tenho uma equipe de fumo, nós escolhemos os fumos ali naquela localidade do Lajeado e eu fiquei feliz. Vi vários produtores, agora está na época bem apurada do fumo, de plantar, carpir, passar salitro, passar ureia e tudo mais, mas isso não impediu dele estar lá ajudando, fazendo a festa acontecer. Totalmente de bom coração e voluntários. E hoje é tão bom ver as pessoas fazendo essa ação do bem, principalmente para a igreja, independente de religião. Eu acho muito gratificante isso. Então, fica aqui meus parabéns para a localidade do Lajeado, para todos os envolvidos, não só para as festas do Lajeado, mas também teve aqui na Igreja de Pedra, aqui no bairro Piedade, que também deu uma festa muito bonita. Então, parabéns a todos que contribuíram, ajudaram, os patrocinadores que fizeram o evento acontecer, porque sem os patrocinadores o evento não acontece. Então, parabéns à localidade do Lajeado, que eu estive presente, festa linda, churrasco, uma delícia, estava muito bom. E também quero fazer um agradecimento aqui ao Marcão, o Marcão que atende lá o Lajeado, com rua, pedra e tudo mais. Eu fiquei surpreso nos lugares que mais tinha encalhador e tudo mais, o Marcão lá com a equipe está fazendo um bom trabalho. Então, quero dar os parabéns para o Marcão, que faz esse trabalho na localidade do Lajeado, e também para os agricultores que estavam nesta festa, ajudando e contribuindo totalmente de voluntário. Parabéns, Lajeado, parabéns a cada um deles e meus parabéns para o Marcão. Seria isso, senhor presidente, e muito obrigado. Mais algum inscrito? Vereador Ivan Caos. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, população que nos assiste presencialmente por nossas mídias sociais, o vereador Gilberto Tabaporã, Mato Grosso, presente aí conosco. Cidade bonita, parece que em Tupi, né? Dando uma pesquisada aqui. Uma cidade muito próxima da nossa economia aí por agropecuária e madeireira, né? Seja bem-vindo à nossa cidade. Senhor presidente, em resposta ao requerimento 442, ali uma das empresas que for cobrado, em razão da nossa qualidade de internet e telefonia móvel, apresentou resposta informando que não tem reclamações no seu banco de dados, nem como também responde reclamações de ordem pública, né? E foram inúmeras as reclamações que eu recebi para que viesse a essa Casa de Leis cobrar, que eles dessem maior atenção a essa qualidade de sinal, de celular e de internet para a nossa região. E então eu conclamo aos canoenses que façam essas reclamações e que procure o nosso PROCON para que dê mais desenvolvimento a essas cobranças, porque a empresa veio e disse que não tem reclamações. Então vamos demonstrar que existem essas reclamações e formalizar no procedimento administrativo cabível para que eles sejam forçados a fazer esse trabalho. E também, presidente, para fim, no sábado, estive na inauguração da Praça do Campo da Água Verde, uma praça que ficou muito bonita, com toda uma estrutura. A Rosi estava lá comigo também, e o senhor também, né? Nós tivemos uma bonita festiva lá, e o que me chamou mais atenção, e também não só pelo Campo da Água Verde, mas lá vai ter, mas são as câmeras de identificação da Polícia Militar, a procura, né, de pessoas com mandado em aberto e tudo, né? Então, nessa praça vai ter 2 câmeras agora inicialmente. Então, como bem dito, vai ser uma maneira de ou pegar quem não devia estar ali ou expurgar para que ali as famílias possam utilizar. E chama a atenção também que nesse primeiro final de semana de Oktoberfest, na verdade, na quarta passada, quando a abertura do Oktoberfest, essas mesmas câmeras, em um pouco mais de 1 hora de abertura dos portões, prenderam 2
cidadãos lá com mandado em aberto. Um que estava com a pensão alimentícia atrasada, mas estava gastando dinheiro no Oktober, e o outro por outro motivo. Mas é uma tecnologia importante e que tomara que desenvolva ainda mais a nossa cidade para tornar a nossa cidade mais segura. Era o que continha, presidente. Mais algum inscrito? Vereadora Tati Carvalho. Com a palavra. Senhor presidente, não se trata de explicações pessoais, mas é um assunto de extrema urgência e eu não trouxe ele para a sessão de hoje porque eu fiquei sabendo dessa situação faz pouquíssimo tempo. Está sendo cobrado, inclusive, no chat das pessoas que estão assistindo pelo YouTube. É sobre uma situação que está acontecendo no CI Vinícius de Moraes. Então, eu estou com algumas reclamações de pais informando da falta de 2 professoras, que está gerando transtorno nesse CI. Eu estava conversando agora há pouco com o Carlos Eduardo Vipieski sobre isso também. Então, já estou usando das explicações pessoais para informar que a Secretaria de Educação já está sabendo desse afastamento e, como falado pelo Carlos Eduardo, já estão resolvendo a situação de chamada pública para já repor, né, essa falta desses professores. Mas, senhor presidente, eu gostaria de atentar também, porque eu recebi também uma mensagem aqui que me deixou muito preocupada, relatando que nesse mesmo CI tiveram 5 crianças que se machucaram hoje. As 5 crianças de 2 anos, uma de 2 anos e 5 meses, inclusive, que bateu a cabeça. Conversei com alguns profissionais desse CI, eles informaram que eles estão realmente passando por uma situação extremamente difícil, um estresse muito grande, existe diretora afastada, como já pudemos ver até, essa situação de afastamento de diretora já saiu até, né, nas mídias locais. Mas teve também essas 2 professoras hoje que pediram, uma pediu exoneração, a outra está com um atestado, né, se ausentou. Então, eu peço aqui para a Secretaria de Saúde uma atenção especial em relação ao CI Vinícius de Moraes, Secretaria de Educação, me desculpe. E para a Secretaria de Saúde também eu peço que verifiquem, entrem em contato com a unidade de pronto atendimento, com o posto de saúde, para verificar a situação dessas crianças machucadas. Parece-me que uma está, inclusive, na unidade de pronto atendimento, então precisa de uma atenção nessa situação também. Então, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, eu peço, por favor, atenção. Eu não sei exatamente, né? A gente tem essa dificuldade de conseguir entrar no CI para realmente verificar em loco o que está acontecendo, mas fica aqui o meu pedido de atenção com essas crianças, com os pais que estão se sentindo, né, inseguros e também com os profissionais bons que estão lá dentro se sentindo sobrecarregados, porque nós sabemos que tem muitos profissionais bons lá também. Fica aqui, eu sei que não é a explicação pessoal, não seria para isso, mas eu acho que é de extrema importância falar sobre isso hoje, senhor presidente. Muito obrigada. Então, vereadora, eu gostaria também, não me inscrevi, mas eu gostaria até de, como forma de prestação de contas aos pais, né, explicar que essa situação do afastamento é um procedimento administrativo, né, então, durante a apuração dos fatos, a diretora foi afastada justamente para proteger a sua integridade e a integridade do processo. Então, isso está dentro do edital, né? E também está dentro das regras da comissão, que é a comissão que foi, de certa forma, instituída para avaliar essas situações. E, mais uma vez, pegando os 2 assuntos, porém, fazendo um mesmo apelo, é que a gente tem que, de certa forma, colocar essa cultura das pessoas, oficializar suas reclamações. Então, é muito importante tanto a questão do CI, para que tenha realmente o fundamento de ser aberto, ser tomado qualquer tipo de providência, quanto a questão da internet. Então, hoje as pessoas elas acham que fazendo um comentário numa publicação ou mandando uma mensagem no WhatsApp, ela vai, de certa forma, resolver o problema, mas a gente precisa ter substância para tomar certas decisões. E a denúncia formal, ela é a substância, né? E hoje a gente vive no advento da internet, a gente acha que a internet ela vai conseguir solucionar tudo, não, precisa ter isso. Já visto, porque são questões legais, né? Então, dentro de todo o processo de contratação, existem regras, então a gente precisa disso. Então, mais uma vez, informar que
segundo eu também tive contato com a Secretaria de Educação, as providências já estão sendo tomadas. Também fui informado que os pais procuraram e fizeram esses relatos através da ouvidoria, então isso é importante, né, porque é a maneira que as coisas ocorrem, né? Então a gente não pode mais tratar, né, esses serviços públicos como era tratado antigamente, através só da conversa, através do diálogo, ou de tomar decisões unilaterais, que não cabe hoje ao gestor público fazer isso. Existem regras. Mais alguma inscrição, vereador? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário, dia 14 de outubro, terça-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.